serviremos a Deus com alegria. Nós temos a alegria de ter hoje nessa manhã o pastor Dilson e a sua família, que eu vou pedir ao pastor Dilson para apresentar, por favor. E, pastor Dilson, obrigado por você estar aqui conosco nessa conferência. Pastor Dilson pastoreou a igreja de Carapina durante 14 anos, né? Aí teve um ano sabático e agora está aguardando do Senhor, creio eu. Não é tempo de descansar ainda, né, pastor? Então, que o Deus abençoe nessa manhã, que Deus use realmente a vida do Senhor para nos abençoar. Deus te abençoe. Obrigado, irmão Cléris. Bom dia, amados. É uma alegria muito grande estarmos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor e na companhia dos nossos irmãos e amigos. Este é o melhor lugar que nós poderíamos escolher para estar nesta hora. Eu quero louvar a Deus e humanamente dar parabéns a você por esta feliz escolha. Eu estou acompanhado daquela que é minha imagem e semelhança, segundo a Bíblia, e vamos aprender sobre isto hoje. Cristina, minha esposa, há 36 anos, não parece, claro, que quando eu a conheci, ela era mensageira do rei com 12 anos. Com 14 eu pedi em namoro, com 18 estávamos casados. Então, essa menina acompanha este velhinho. E eu estou bem acompanhado da nossa terceira geração. Nossa primeira neta, Emily Ruth. Fique em pé, Emily Ruth, por favor. E Hannah Elizabeth, que na hierarquia é a nossa quarta neta. As duas são filhas do nosso filho Davidson. Ele também pastor, está em viagem, sobrou para vovô e para vovó uma semaninha cuidando dessas bênçãos maravilhosas do Senhor. Pode ficar, pode sentar. Quero louvar a Deus porque estou aqui e revendo alguns amigos, alguns irmãos preciosos, pastores, companheiros de lutas e labutas. E foi bom ter vindo aqui, ouvir esse irmão que canta, tem uma voz lá na primeira de Carapina, onde ficamos. Tinha um irmão Adriano que era, não vou dizer que era igual a sua voz não, mas era tão boa quanto a sua. E esta voz dele é maravilhosa. Mas melhor do que a voz dele foi o hino que o nosso comendador, o pastor Eliú Faria, não é simplesmente um pastor. A ordem, agora no nosso último retiro, o nomeou comendador entre os pastores. Não há grau de santidade nisso não, tá? É um reconhecimento por serviços prestados. Então, além de pastor, ele é o nosso comendador, um dos comendadores da ordem. Correto, pastor Eliú? Que ainda faz. Não é, pastor? Pastor Juliande, muda teu nome, porque eu sou ruim. Melhor o Erli, né? Mais fácil. Pastor Erli também, saúdo. E gostaria de cumprimentar um casal desta igreja e parabenizar a igreja pela vida deste casal. Nós estamos já há algum tempo participando das atividades da UDF, que é a Universidade da Família. É um programa para as igrejas, para que as igrejas fortaleçam as famílias da igreja e da comunidade. É uma estratégia que Deus tem dado para que as igrejas alcancem também, fora das quatro paredes, muitas famílias. E eu e Cristina tivemos a alegria de sermos conduzidos no último encontro de Veredas Antigas, conduzidos em nosso grupo pelo José Augusto e Vanilda.
esse casal precioso desta igreja. É por isso que eu estou hoje pela manhã aqui, que nós nos conhecemos e eles então nos fizeram, naqueles dias lá em Goiabeiras, quando estávamos reunidos, esse convite tão honroso que aquecemos com a maior alegria. Refletindo agora sobre família, minha família no altar de Deus. Eu quero dizer a você que sua família pode ser melhor. Volta aí, Pedrão. Sua família pode ser melhor. Minha família pode ser melhor. Nossas famílias podem ser melhores. Deus me deu, como eu já compartilhei com os irmãos, um grande privilégio. Quando eu era adolescente, o meu maior medo, você já está casado, meu filho? Então você está com medo que eu tinha, era ir embora sem casar e deixar um herdeiro. Eu tinha esse medo. Eu digo, não, Deus me criou para deixar alguém como filho ou filha. Muito embora eu pedi a Deus filhos homens apenas. Fui muito egoísta com Cristina. Eu disse, Senhor, eu não vou ser um bom pai de moça. Deus sabia que era verdade. Me dê filhos homens. E eu combinei com ela que eu queria um time de futebol. Eu queria um time com 11. Quando eu ficasse velho, eu ser o goleiro. Porque nessa época eu já jogava futebol, já joguei futebol profissional. Já joguei fora do Brasil. Aliás, eu não jogo futebol para os jovens aqui, eu dou exibição, tá? É diferente de jogar futebol. Então, naquela coisa de adolescência para a juventude, tinha medo. Não é possível que eu vou morrer sem casar, sem ter uma família. E eu vou morrer sem ter filhos. Mas olha, irmãos, há uns anos atrás, quando eu fiz 50 anos, eu sei que vocês pensaram que eu não tinha isso ainda, hein? Eu deixo vocês pensarem assim. Próximo domingo, quando estiverem aqui orando, orem por mim, é meu aniversário. E no ano que vem, eu já estaciono em qualquer vaga, eu já entro em qualquer fila. Que este é o meu último ano antes de ser considerado idoso. E eu estou ansioso por ser idoso. Pode crer. Pode crer. Para o ano, ó, toda vaguinha eu vou ter o cartãozinho lá, não tem problema. Fila, eu sei que eu vou ter alguns problemas, porque de vez em quando a gente está na fila, vê alguém assim, mais jovem chegar. Estou te dando trabalho, filho? E aí, o pessoal reclama. Eu sei que vão reclamar, quem é esse menino na fila de idoso? Vão dizer assim, né? Você quer chegar lá assim também. Então Deus me abençoou com 4 homens. Cristina disse que atendeu o meu pedido. Em vez de um time de futebol de campo, me deu um time de futsal. Resolvido o problema entre eu e ela. Todas as votações na minha casa eu ganhava. Todas. Eu e os 4 meninos. 5. Contra Cristina. 5-1. Mas Deus é perfeito. E aí nosso primeiro filho se casou. Nosso segundo filho se casou. Nosso terceiro filho se casou. E nós temos um filho que eu chamo de filho da velhice, que esse tem 18 anos. Os outros já têm 35, 34 e 33. Os 3 mais velhos se casaram. E o que é que aconteceu? Nasceu a primeira neta, a segunda neta, a terceira neta, a quarta neta, a quinta neta, a sexta neta. Eu ganhava de 5-1. Hoje, Cristina, com as 3 noras e as 6, ganha de 10-5. Perdi. Sou voto vencido sempre. Qualquer discussão. Então, e não é mole não tratar dessa turminha nova, né? Esse lindinho aí já deve dar nó em pingo d'água também, né? Então, família é algo extraordinário de Deus para a gente. Família é o bem mais precioso que eu e você podemos ter. E como eu imagino que o pastor Davi Hoffman já abordou os aspectos, tanto do texto em si, Josué 24:15, quando há aquele momento, quando o povo é levado por Josué a fazer uma escolha.
E naquele momento o povo escolhe pelo Senhor. Josué escolhe, o povo vai atrás do líder. Como também imagino que vários aspectos da família já foram abordados, eu vinha pensando e pedindo a Deus uma palavra para nós nesta manhã, para a gente entender melhor o que é família e também o relacionamento que marido e mulher, não é? Homem e mulher, marido e esposa devem ter. Por isso, nós vamos refletir sobre minha família no altar de Deus, mais um clique, os nossos textos básicos que eu vou, se der tempo a gente vai lendo, Gênesis 1, 26 a 31, 2, de 8 a 25, Gênesis 3, de 1 a 13, verso 20, e Josué 24, de 14 a 17. Um pai tinha 2 filhas muito espertas. E aí eu fico imaginando os meus filhos que poderiam passar tranquilamente por esta situação. As meninas eram muito sabidinhas. As crianças de hoje já nascem, dão 10-0 na gente. Eu fui pai com 22 anos, Cristina mãe com 18 anos. E então, 18 casou. E então, as crianças do tempo nosso e do meu tempo, quando eu nasci, a gente levava 40 dias para abrir os olhos. É menos. Já levava 20 nessa época, né? Viu? Eu tenho minha consciência sempre presente para me ajudar. As crianças de hoje, no berçário, já estão dando espetáculo, show. Aquele menino ali que está naquele colo, todo lindinho, de colete, tudo aquilo ali, já nasceu. Lá no berçário ele já sabia o que ele queria. 2 meninas eram exatamente assim. Perguntavam, o pai respondia. Perguntava, até que chegou um ponto que o pai não sabia mais responder às perguntas e aos questionamentos das suas filhas. Elas começaram então, abusadinhas, né? Como toda criança normalmente é. Às vezes a juventude fala que tira um sarrozinho com a carinha do papai ou da mamãe. Começaram a fazer gozação com o pai. O pai ficou assim preocupado e soube que havia um grande sábio, um homem que morava numa região no interior, numa região inclusive de montanhas, e que aquele homem era conhecido pela sua sabedoria, e que ele de vez em quando recebia pessoas lá para ajudar. Então aquele pai teve a ideia de enviar suas filhas para lá. O sábio aceitou o desafio, e as meninas foram enviadas para aquele sábio para conviver com ele durante um tempo. Ocorre que elas chegaram e começaram, e fazia uma pergunta, o sábio respondia, fazia outra pergunta, o sábio respondia, inventava uma coisa e perguntava, o sábio respondia. E aí elas foram se cansando de tanta sabedoria e de tantas respostas prontas e claras para elas. Elas já estavam assim meio chateadas com aquele homem saber tudo, que então uma delas teve uma ideia e compartilhou com a outra. Elas viram uma borboleta voando. E na região, nos nossos jardins, às vezes acontece de ter uma borboleta, né? Vê a borboleta. Quem aqui já pegou uma borboleta alguma vez na sua vida? Levante a mão, por favor, que eu já peguei também, né? E está lá a borboleta quietinha, você vai lá, faz assim, segurou nas 2 asinhas. Ela teve a seguinte ideia: vamos pegar esta borboleta, foi lá e pegou a borboleta. Vamos esconder a borboleta aqui atrás, e vamos chegar lá diante do sábio e vamos perguntar: sábio, a borboleta que nós temos aqui em nossa mão, ela está viva ou morta? Ela está viva ou morta? Se ele disser que ela está viva, a gente, esse é o barulho de uma borboleta esmagada, tá? Esmaga a borboleta e diz: você errou. Se ele disser que ela está morta, a gente, solta a borboleta que vai voar
e ele vai errar também. Engendraram este plano, puseram o plano em prática e foram até o sábio, com a mãozinha escondidinha aqui. Chegaram diante daquele homem e eles perguntaram: seu sábio, a borboleta que nós temos aqui em nossa mão está viva ou morta? E o sábio deu uma resposta que vai servir para nós nesta manhã e para a nossa vida inteira. O sábio disse para aquelas meninas 3 palavras. Vamos ler? Depende de você. E aplicando a cada um, depende de mim. Sua família, como vai? Está boa? Está atravessando fase difícil? Seu casamento, seu relacionamento está em crise? 3 palavrinhas mágicas de Deus para mim e para você: depende de você. E eu espero que ao final deste culto todos nós estejamos adotando a segunda frase como algo real para a construção e para a edificação do nosso lar no altar do Senhor. Porque para o meu lar estar no altar do Senhor só depende de mim. E este é o desejo que eu acredito, o primeiro desejo de Deus para a nossa vida nesta manhã. Dando sequência, então, eu quero refletir sobre a família como uma entidade criada por Deus, para então nós entendermos aqui, entendermos como ter e manter nossa família no altar de Deus. Porque quando a gente vem e participa de um evento maravilhoso como esse que esta igreja promoveu, importantíssimo, é importante sempre termos eventos assim, eventos que trazem à nossa mente conceitos que nós sabemos, mas sabíamos porque estavam esquecidos. Então nós nos renovamos e durante alguns dias a gente passa muito bem. É igual o jovem que vai para congresso. Nós temos hoje uma geração eventológica. Significa o seguinte: o jovem vai para o congresso e ele volta na maior consagração que já houve na vida dele. Isso era assim comigo também, tá? Voltava para casa, só faltava andar nas nuvens de tão santo. Mamãe ficava até estranhando: o que é que tem com esse menino? O menino agora está lendo a Bíblia, está orando, está indo por todos os cultos, todas as reuniões. Não sabia ela que tinha uma menina lá na igreja que eu estava interessado, né? Mas uma santidade danada. Passava uma semana, um mês, igual fogo de palha, esfriava. Nós não podemos, por isso que a gente precisa ter e manter nossa família no altar de Deus. Por isso que é de suma importância que a igreja reflita e refaça alguns conceitos que têm levado as famílias a não estarem no altar de Deus. Isto é um estudo que Deus nos deu, que vai servir na minha vida e ministério para outros estudos, e aqui nessa igreja também, para refletirmos sobre o que é que tem dado errado no processo de Deus chamado família, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Quando olhamos para as estatísticas e nós vemos aí o aumento de divórcios, nós vemos o decréscimo de casamentos, nós temos que concluir, irmãos, que tem algo errado acontecendo com as famílias, e inclusive nestes índices estão incluídas famílias de pessoas que se cognominam servos e servas de Deus, mas não têm permitido a continuidade dos seus lares, suas famílias, por entenderem que separar é melhor. Nós respeitamos, mas eu ainda acredito que o projeto de Deus é diferente. O projeto de Deus é de restauração. O projeto de Deus é de recuperação. O projeto de Deus é maravilhoso. Deus nos deu 4 filhos.
Como eu disse aos irmãos, quando eu, há 9 anos atrás, completei 50 anos, fizemos uma festa. A igreja fez uma festa, uma grande festa, mas fizemos uma festa particular em casa. E em casa, eu naquele dia me senti tão realizado e feliz. Porque quando eu era jovem, e eu imaginava 50 anos, eu imaginava o fim do fim da vida. E aí Deus me possibilitou chegar a 50 anos com 4 filhos, 3, os mais velhos, casados, formados. Um é gerente do Banco do Brasil, 2 são funcionários da Petrobras. O terceiro estudando e também envolvido na obra do Senhor. O quarto, melhor dizendo. Eu e Cristina, nosso casamento já há quase 30 anos naquela ocasião. E então eu disse assim: Senhor, eu estou tão feliz que o Senhor já pode me levar. O Senhor já posso morrer, porque eu sou o homem mais realizado da face da terra. Claro que Deus não tinha esse propósito e ainda queria me fazer passar mais alguns anos, como até hoje. Depois disto, há 3 anos atrás, Deus me deu um AVC gravíssimo, 19 pontos e uma cicatriz deste tamanho no meu cérebro estão aqui. 19 pontos daquele AVC. Eu não fiquei com nenhuma sequela, para a glória de Deus e só por Deus. O meu médico, cardiologista, Dr. José Aide Saad, que é um homem também de Deus, foi me visitar lá no Hospital Santa Rita. E quando eu estava no CTI, eu o vi vindo, e ele com os papéis, com os exames, olhando, e ele chegou diante de mim, diante da porta assim. Eu disse: pode entrar, doutor. Ele olhou de novo para aquilo ali, entrou, e a primeira frase que o doutor José Aide disse foi: esses exames não são seus. Esses exames são alguém de que não estaria mais nem falando, nem andando, nem pensando, nem coisa alguma. Mas até mesmo a ida para o hospital, o Senhor me conservou em consciência, que eu tinha acabado de ganhar de Deus um presente, tinha comprado um carrinho, e o meu sobrinho foi dirigindo, era um Honda New Civic 0. Imagine um adolescente dirigindo um carro para me socorrer. Na primeira curva, quando entrou em Maruípe, ele pegou a quina do calçamento, da calçada, e a minha roda de magnésio fez plic. Eu disse: não, eu estou consciente. Porque eu disse: eu devia ter vindo dirigindo, eu não ia subir na calçada. A Cristina estava ali do lado. Vamos, Tiago, né? E Tiago nos levou. Dicas de passagem, adolescente na minha cabeça, ele já tinha carteira e tudo, porque eu nunca ensinei, nem entreguei carro aos meus filhos também, sem a habilitação, tá? Então, Deus tem me reservado algo por causa da família, que eu considero extraordinário e maravilhoso. O que é que acontece? Quando nós olhamos para essas estatísticas, nós pensamos que tem algo errado acontecendo com as famílias. Ninguém entra, irmãos, numa relação para desejar o fracasso. Quando você estabelece um negócio, faz alguma coisa, você entra para ter sucesso. Ninguém entra numa relação para ter fracasso. Então a gente tem que começar a pensar: há algo errado acontecendo. Quando 2 pessoas se casam, está ali no Data Show para vocês lerem, levam para dentro do casamento suas próprias histórias, seus padrões e seus modelos de funcionamento familiar, e levam também uma expectativa muito grande de serem felizes. A última frase que eu coloquei em amarelo para chamar a atenção é o que tem gerado
todo o dissabor, o desconforto e as separações. Porque quando a gente sai da casa de papai e de mamãe para ir para um casamento, a nossa grande maior expectativa é ser feliz, sermos felizes. Então, vamos refletir e continuar refletindo e pensando exatamente neste negócio maravilhoso que se chama família. Refletir sobre a família. Qual é o nosso conceito de família? A palavra família, ela é de origem latina. E ela é usada para definir um grupo, um conjunto de pessoas que mantém um vínculo doméstico e íntimo. Para denominar também um grupo de pessoas de uma entidade. O irmão acabou de falar, o nosso dirigente do louvor nesta manhã, que nós, como igreja, somos uma família. É isto mesmo. Somos uma família. Família é um grupo, então, de pessoas que se reúnem. Mas nesta manhã, a nossa abordagem é a família pai, mãe e filhos, que convive no mesmo endereço, que compartilha do mesmo nome, da mesma mesa, dos mesmos direitos, que também tem os mesmos deveres. Portanto, nós vamos usar a definição de família como uma comunidade constituída por um homem e uma mulher, unidos pelos laços do matrimônio e pelos filhos nascidos desta união. Poderíamos tratar de outros tipos de família, não é o nosso objetivo, mas sempre baseados na palavra de Deus. E é claro que a igreja sempre tem uma resposta para aqueles que, no decorrer da sua história, foram abalados. Eu tenho agora em agosto vamos fazer 38 anos de ministério, pela misericórdia de Deus. Estou há 23 anos aqui no estado. Viemos para Vitória pastorear a Igreja Batista em Morada de Camburi. Deus nos deu aquela igreja de presente, foi uma bênção, como todos os nossos ministérios. Depois Deus nos levou para Carapina, ficamos 8 anos lá em Morada de Camburi. Os meus meninos chegaram aqui em Vitória, pequenininhos ainda, adolescentes, que tem lá, todos eles conhecem todas as sapatas, é igual aqui na história dessa igreja, né? Ajudaram na construção física e espiritual, e enquanto eles cavavam buracos, Deus ia tratando com eles, porque hoje, para a glória de Deus, nossos 3 filhos mais velhos são pastores, os 3. Um está em Belém do Pará, terminando, já fez o seu curso, e está terminando o mestrado, e vai agora pastorear. Aliás, ontem foi um dia feliz para a gente, porque nós estávamos indo a Guarapari visitar a nova casa de um dos filhos, e o de Belém dizendo: pai, saiu uma promoção, eu comprei passagem, aí a promoção estava tão boa, que comprou passagem para todo mundo. Falar para você que tem uma promoção na Gol vendendo milha, que ele comprou passagem, comercial aqui, tá? Ele comprou passagem de Belém a Foz do Iguaçu por R$37. Porque você adquire 1 milha e ganha 3. Procura ver, porque foi uma maravilha isso ontem. Até a gente estava nessa coisa, e dia 27 de junho, o Dilson Neto, que é o nosso primeiro filho, vai com sua família para pastorear no oeste do Paraná, lá na região de Foz do Iguaçu, em São Miguel do Iguaçu. O segundo filho hoje, que é o pai de Emily e de Hannah, o Davidson, eles se deram umas férias essa semana, estão em Maragogi, em Maceió. Mas ele é o meu pastor. Hoje à noite eu vou pregar na igreja que eu sou ovelha
do meu filho. E quem é pastor aqui sabe que isso não deve ser muito fácil não, porque a gente é igual a mãe, fica querendo se meter em tudo. As mães não fazem isso não, só os pais, né? Só os pais. Então, quando o filho casa, viu, filho? É assim, tá? Então, o terceiro é pastor na primeira de Guarapari, com o pastor Doronésio, é o ministro da juventude, é o Denison. Então é Dilson. Eu sou Dilson Júnior. Meu primeiro é Dilson Neto, o segundo é Davidson, o terceiro é Denison e o quarto é Douglas. Eu tinha mais nomes com a letra D. Parou aí. Baiano é assim, sou baiano, tá? Você não tem esse privilégio, a maioria aqui não tem esse privilégio de ser baiano, mas baiano é assim. Então, Deus nos abençoou desta forma, e eu quero pensar exatamente que muita gente, quando eu estava lá em Carapina, principalmente, eu começava a pregar sobre família, tinha gente que levantava e ia embora, porque a crise estava tão grande, ou o passado tinha sido tão difícil, que a pessoa não aguentava imaginar que ela não estava sendo feliz, que o casamento não estava bom, e que não via solução, principalmente, ou fundamentalmente. E aí a gente tinha que tratar também, obviamente, e Deus nos deu grandes e maravilhosos resultados. Porque é o propósito de Deus nesta manhã aqui, nos tratar. É o propósito de Deus sempre. A palavra do Senhor, ela é viva para nos tratar sempre. Então, nós devemos compreender, queridos, o viver em família. Viver em família, olha o que eu coloquei ali, significa conviver com conflitos. Nós queremos ser felizes, eu e Cristina somos felizes. Se eu tivesse que me casar de novo, seria com ela, mas durante nosso tempo de casamento, houve muitas vezes que tivemos crises e conflitos. Mas quando nós fomos casados pelo pastor Júlio Borges de Macedo Filho, em 10 de fevereiro de 1979, na primeira igreja batista de Ilhéus, na Bahia, o pastor pregou um sermão chamado O Triângulo Perfeito. O Triângulo Perfeito. Os ângulos de baixo, Dilson e Cristina. O ângulo superior, Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, significa trabalhar para chuchu, comer o pão de dores. Inútil vai ser isso, porque aos seus amados, Ele dá tudo o que precisa durante o sono. Deus providencia para nós tudo quanto necessitamos, quando Ele é parte do casamento, parte da família. Mas para Ele ser parte do casamento ou da família, eu como marido, preciso abrir espaço para que Deus use a minha vida, para que Deus use a minha boca para abençoar, para que o salmista seja verdadeiro nas minhas palavras, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor. Então eu preciso permitir como esposa que o Senhor domine a minha vida, a minha mente. E então, com grande amor do marido, e com respeito e submissão não é missão diferente não, tá? Isso é para outro dia. Da esposa, não é inferioridade, o casamento irá bem e será reconstruído na presença do Senhor. Durante toda a nossa vida, a partir dos 10 anos de casamento, Deus nos deu ministério com famílias, para tratar, para cuidar. Essencialmente esse é o nosso ministério, trabalhar com famílias. E eu louvo a Deus porque Deus tem podido nos usar
para a glória do seu nome. Por isso, viver em família significa viver ou conviver com conflitos. Não existe casamento sem conflito. Ou conflitos. Essa água eu posso beber? Quando eu bebo água, eu prego mais 2 horas, irmão. Obrigado. Mas vou tentar ficar dentro do nosso horário que foi me dado aqui. Vamos lá. Não existe casamento sem conflito. E quando a gente parte para a solução, a gente cresce. Quando a gente busca ajuda para solucionar os conflitos do nosso casamento, a gente cresce. E daqui a pouco, você que tinha tantos conflitos, está ajudando outros casais. Este é o propósito de Deus. E assim nós manteremos nossa família no altar do Senhor. Eu vou passar um vídeo, pedir ao irmão Pedro que passe um vídeo agora, que possivelmente alguns já conheçam, que relata um vídeo um pouco diferente, mas ele mostra uma faceta que, principalmente em relação àquilo que a gente espera como família. Então vamos lá. E pescar nesse final de semana? E lá eu tenho tempo para isso? Praia? Nem pensar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho 5 reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como marido ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, mulher. O que é que está te faltando? Fala. Hã? Vamos conversar rapidamente, porque eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem. Você tem tudo o que você quer, mulher. Você tem. Quer comprar um carro zero, você compra. Você quer trocar de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não, me fale, eu te compro. Quê? Amor, carinho, companheirismo. Não, mulher, não tem tempo para essas frescuras, não. Não, tenha dó, vou desligar, tô atrasado, tchau. Paciência. Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que você tá fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Você tá louco? Eu não tô doente nem nada? Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Uns 5 anos. Sou sadio igual um coco, sei lá. Consta no meu fichário que você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, tá com a veia entupida, colesterol alto. Conclusão, vai dar um infarto agora e eu vim, ó. Espera aí. Você tá querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna e de conforto eu trabalhei para morrer. Verdade, trabalhou pra morrer. Se tivesse economizado energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30, 40 anos, agora se lascou. Não, espera aí. Tem um mal entendido dessa história. Como é que é seu nome mesmo? Anjo da morte, mas pode me chamar de morte mesmo, sou simples. Sei. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito pra morte. Diga lá, quanto é que você quer pra me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque. À vista. Meu 40 filho, anos, pode falar. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Você se lascou, meu filho, dessa vez. Sabe quantas pessoas tem na Terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu vou, ó. Uma por uma. Mas eu vou morrer. Agora. Mas eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher, tão nova, tão bonita. Você é fingido, hein, rapaz? Você é falso, hein, rapaz? Sempre achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru. Sabe o que você está com medo? O quê?
Dela casar com outro e gastar seu dinheiro com o Ricardão. Nem fale uma coisa dessa. Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e é agora? Nem me fale. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Caldas Novas. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Não. Vai levar sua mulher na Sanfona de Ouro. Não. Boteco do Zé. Na Eclipse. Sanfona de ouro, não. Escuta aqui, o que você se cismou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí precisando de morrer, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou um empresário honesto, trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo é assim. Leva os bandidos que estão por aí, que tem demais, Bin Laden, sei lá, me deixa em paz. Rapaz, deixa de ficar empurrando os outros, rapaz. Chegou a sua vez, meu filho, ó. É hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, basta estar vivo. Isso é filosofia de boteco, rapaz. Ô, senhorita. Senhorita o caralho, rapaz. Eu já tô apelando com você, rapaz. Eu não tô pronto pra morrer, não. Eu já tô uma morte meio cansada já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado de tanto tirar motoqueiro, meia hora o motoqueiro morre, eu... Não, rapaz. Arruma logo que eu vim te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louco, rapaz, 20 anos é eternidade. Tá bom, 10 anos então. É muito. Chama que morte mais ruim de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5. Ainda bem, 5 anos. 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto pra não levar nada. Já viu falar que caixão não tem gaveta? Você não vai levar nada. Mas E vocês que estão me olhando aí, o dia de vocês vai chegar e eu vou, ó. 5 dias, ó. Oh. Cinco dias. O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias, meu Deus do céu. Nossa. Alô? Lindalva? Sou eu. Uai, eu quem? Seu marido, aí. Por que eu tô te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né? Tá, você me desculpa, me perdoe, tá? São os negócios, né? Lindalva, eu estive pensando sobre aquilo que você me falou. Uai, sobre passear, uai. Não, vamos. O que é que me fez mudar de ideia? A vida é muito curta, né, Lindalva? Você pode estar morto daqui 5 dias. Vamos. O quê? Final de ano? Que final de ano, mulher? Arruma a mala, eu tô passando aí agora. Bem, isso é um simples exemplo, hilário, não é uma dramatização evangélica. Tem alguns termos que a gente não gosta, mas eu decidi passar assim mesmo, para que a gente possa compreender que tem muita gente correndo atrás do vento, deixando sua família, que é e precisa ser prioridade para depois, não é? A família, eu queria que você pensasse sobre isso. A família foi a única instituição criada por Deus antes da queda do homem, antes do pecado. A família foi a única instituição, o que comprova a sua importância e o quanto é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. A família não foi criada para o crente, tão somente, mas a família foi criada por Deus para o ser humano. Por isso não é de estranhar que algumas famílias não evangélicas tenham uma convivência saudável e um crescimento mútuo. Há muitas famílias não evangélicas que vivem melhor do que muitos de nós, que temos os princípios e os padrões de Deus para a convivência familiar.
Por isso, estamos aprendendo a manter nossa família no altar de Deus. Nossa família no altar de Deus. A família é o lugar, queridos, que deve refletir imagem de Deus e a sua semelhança. Família é o lugar que deve refletir isto. Se minha família refletir a imagem de Deus e a semelhança de Deus, eu vou viver o que todo mundo busca, um céu na terra. Eu vou viver um pequeno paraíso, chamado lar, família. Então, é interessante, lá em Gênesis, nos versos 26, capítulo 1, 26 a 31, é interessante a gente notar que Deus criou, e esses versos declaram que o ser humano, macho e fêmea, foram criados por Deus à imagem de Deus. Aqui está, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí tenha domínio, etc. Criou, verso 27, criou, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, etc. Então, os irmãos conhecem bem esses versículos. Fomos criados para dominar tudo o que havia sido criado. E homem e mulher foram criados e fomos criados para, abençoados por Deus, darmos prazer a Deus. O que eu estou querendo dizer aqui agora, e que talvez resolva uma parte dos muitos nossos problemas, é que tanto o homem quanto a mulher, no projeto inicial de Deus, foram criados em pé de igualdade. Foram criados com responsabilidades, e ambos têm a imagem e a semelhança de Deus. E a pergunta que surge e que devemos responder é: o que significa imagem e semelhança de Deus? Porque a gente lê isso na Bíblia, às vezes ouve isso na EBD, mas eu queria trazer para você hoje pela manhã aqui o que significa imagem e semelhança de Deus. Tem uma série de opiniões existentes. Os termos à nossa imagem ou conforme a nossa semelhança são caracteristicamente arrojados. As palavras, estou colocando aí para você anotar se você quiser, as palavras imagem e semelhança se reforçam mutuamente. E aí eu queria que você soubesse que no original não existe o e, ou como a gente diz na Bahia, o i. Imagem e semelhança como coisas separadas. Imagem e semelhança é uma coisa só. Está assim no hebraico. Não há o kav, que é esta, na nossa língua, esta diferenciação. Então, a palavra, está aí para você ver, não conta o e entre as frases, e a Escritura não as emprega como expressões tecnicamente distintas, como querem alguns. Alguns dizem que o homem é a imagem de Deus numa área e a semelhança de Deus noutra área. Não é assim que está lá no hebraico. A imagodei é a imagem e semelhança de Deus, uma coisa só. Segundo esse nosso aprendizado agora, a distinção existe, mas não coincide com os termos conforme nossa língua portuguesa. Depois da queda, ainda se diz que o homem é segundo a imagem de Deus, está lá em Gênesis 9:6, e em Tiago 3:9 diz que o homem é semelhança de Deus, como uma coisa só. Em que consiste nossa semelhança e imagem com Deus? Dentre outras coisas que se possam levantar, talvez a mais importante seja a capacidade de livre-arbítrio com que Deus fez o homem.
Arbítrio esse que se revela na possibilidade concreta, que está aí no Data Show, de optar e, sobretudo, livre-arbítrio para amar. O homem é, e aí está uma explicação do hebraico, o homem é imagem, é a palavra tselem, e semelhança, que é dent, de Deus. O que significam esses dois termos? Não se referem à imagem física, pois Deus é espírito e não tem corpo. Então, nós não podemos pensar que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos parecidos com Deus. Deus é espírito. Deus não tem a aparência que nós temos. Por isso que é uma coisa só. Os termos parecem sinônimos, ou uma repetição para o reforço. Não aparece no texto hebraico o vav, que é a partícula que corresponde à nossa conjunção e, como função de conectivo, imagem e semelhança. Não aparece no hebraico o vav, e indica então a diferenciação entre o homem e o restante da criação. Nós somos diferentes de toda a criação, pelo menos por 4 aspectos que podem ser pensados aqui. Primeiro, somente o homem recebeu o sopro de Deus, Gênesis 2:7, e aí ele tem um espírito imortal. Esses dias eu estava assistindo um programa, e tinha naquele programa a presença de um homem que eu admiro muito, mas ele está perdido nos seus devaneios. E eu continuo orando por ele, porque mesmo naquele programa ele disse coisas importantes. Chama-se Pastor Caio Fábio de Araújo Filho, né? Pastor Caio Fábio. Pastor Caio Fábio estava num programa de televisão e ele estava falando exatamente que fizeram a pergunta a ele, aquela Luciana, não sei das quantas, perguntou: mas eu tenho um cachorrinho, se ele morrer vai para o céu? Querendo induzir a questão da alma, imortalidade da alma. Cachorro não tem alma, animal nenhum tem alma, só é imortal o homem. Mas eu acho que para ficar bem com a plateia naquele instante, disse: vai tudo para o céu. Eu acho que ele estava falando do céu da boca da onça, não do céu de Deus. Só o homem é imortal. Essa é a primeira lição que a gente aprende neste texto. Só o homem recebeu o sopro de Deus. Segundo, só o homem é um ser mortal, diferente do resto da criação. O homem não precisa obedecer aos seus instintos. Eu tenho uma cadela que tem hora que eu penso que ela é gente, mas ela não é imortal, ela não é gente. Do tanto que ela é, eu vou usar a palavra inteligente, mas você esquece depois, tá? Porque ela só falta falar, e muitas vezes ela fica lá falando, quando ela quer alguma coisa, da linguagem dela. Eu sei que quem tem cachorrinho de estimação aqui, sabe que é isso mesmo. Mas isso se chama instinto. Ela vai lá, vamos imaginar que eu esqueci o meião, a chuteira, quando cheguei da bola lá fora, para não sujar a casa, e ela vai lá e mastiga o meu meião. Quando eu saio do lado de fora de casa, e eu pergunto: cadê o meu meião? Se ela tiver assim, ela vai direto para a casinha dela. Eu não preciso fazer nada, nem briguei, nem falei nada. Ela fica lá quietinha e já fica tremendo assim, né? Nós não batemos, não agredimos, mas acho que no instinto dela vem maldade por aí. Isso é instinto. Isso não é imortalidade. Isso não é capacidade de inteligência como homem, porque só nós, seres humanos, Deus dotou com esta capacidade. Terceiro,
O homem é um ser racional, com capacidade de pensamento abstrato e de produzir ideias. Por isso que nós precisamos nos descobrir mais no casamento. E nós precisamos nos entender mais no casamento, conhecer mais a nossa esposa, conhecer mais o seu marido. Porque nós somos um ser racional, com capacidade de pensamento abstrato e ainda por cima de produzir ideias. E muitas vezes não são boas ideias. E quarto e finalmente, o homem, à semelhança de Deus, passa a ter domínio sobre a natureza e os seres vivos, não é? Os seres vivos. Do hebraico kibesheda. Ali está. O homem tem esse domínio para sujeitar a terra, significa que ele pode pisar sobre ela. Esse é o domínio que Deus deu ao homem sobre a natureza, não é sobre a esposa, não é sobre o marido. Então, eu quero que você pense nesta manhã, que para manter nossa família no altar, nós precisamos entender melhor. Entender melhor. E em segundo lugar, a família é o lugar onde a solidão é banida e o companheirismo e compromisso são valorizados. Não vou ler o texto de Gênesis 2, de 8 a 25, mas eu quero passar um vídeo que possivelmente... Eu tenho que tirar o óculos, porque o óculos é só para perto. Mas como a claridade está de frente para mim aqui, está mais difícil. Eu acho que 70% aqui talvez já tenha assistido esse vídeo. Mas para aqueles que não têm internet, para aqueles que não participam das palestras desse pastor, pessoalmente, e que podem estar atravessando uma dificuldade, eu vou passar um vídeo do pastor Cláudio Duarte agora, para você entender sobre um pouco do cérebro do homem e do cérebro da mulher. Vamos lá, querido? Essa mente brilhante feminina, eu estudo demais isso. E eu aprendi que são duas cabeças diferentes. Cabeça do homem e cabeça de mulher. Deixa eu falar primeiro para vocês, irmã. Como funciona a cabeça de homem? Como é a cabeça de homem? Cabeça de homem é cheia de caixa. Um montão de caixinha, toda compartimentada em caixas. Cada caixa contém um assunto. Repita comigo, irmã, um assunto. De novo. Isso significa que o homem fala uma coisa de cada vez. Entendeu? Quando uma mulher diz para um homem assim, ó, eu tenho tanta coisa para te falar, desanimou o cara. Nunca fale isso. Ele pensa, quantas caixas eu vou ter que abrir? Quer falar com o homem, diga, eu tenho uma coisa para te falar e é muito... Já era. Ele fala, pode falar. Agora, não quero saber agora. Porque você já avisou que ele vai abrir uma caixa só e que o problema é sério. Agora diga para ele, olha, eu tenho tanta coisa para te falar. Ele fala, não quero saber de nada não. Ele se desinteressa. Fale para ele, eu tenho 3 coisas para te falar. Ele já sabe, eu vou abrir 3 caixas. Porque o homem é assim, uma coisa de cada vez. Homem é assim, ó. Vamos falar de filho? Vamos abrir a caixa dos filhos. Filho. Finança, peraí. Eu vou fechar a caixa dos filhos. Como é que eu vou falar de dinheiro com a caixa dos filhos aberta? Eu vou fechar a caixa dos filhos, vou botar no lugar e vou abrir a caixa do dinheiro. Vamos falar da minha mãe. Peraí, que a caixa da sogra eu não sei onde eu botei. É ou não é verdade? Tem que procurar, tá num cantinho aqui na minha cabeça. Com o homem é uma coisa de cada. É assim que o homem funciona. As mulheres ficam frustradas. Porque o homem é assim, uma coisa, uma. Mas cabeça de mulher não tem caixa. Cabeça de mulher é o emaranhado de fio. Tudo desencapado. Alta corrente contínua. Para a mulher tudo tem a ver. Tudo está interligado. Tudo. Ela fala de dinheiro, sexo, filho, igreja, tudo ao mesmo tempo. E o homem fica assim, que caixa que ela tá, gente? Pelo amor de Deus.
Aí ele fica calado. Ela olha para ele e diz: tu não vai falar nada, eu não sei que caixa. Se eu soubesse a caixa, eu falava. Como é que eu vou falar se você está falando de tudo ao mesmo tempo? A hora que eu descobri a caixa, eu abro. E elas ficam ferozes porque o homem fica quieto. Não basta ter um pouquinho de sabedoria, irmã. Tudo. E o homem se dá mal. Por quê? Porque a mulher, ele chega em casa, a mulher está de cara feia. Aí o que ele faz? Abre a caixa do hoje. O que eu fiz hoje? Não fiz nada hoje. Por que ela está assim? Não foi hoje, filho. Foi há 15 anos atrás. E o filho encostou. Ela lembrou. E se ela lembrou, tu já era, cara. Dá para respeitar isso, gente? É simples. E voltando para a cabeça do homem, irmã, o homem tem na cabeça duas caixas que se destacam das demais. Uma é grande, a outra é enorme. A caixa grande que ele tem na cabeça é chamada caixa do sexo. Ele gosta muito. Faz pouco, mas gosta muito, normalmente. É ou não? É ou não é, rapaziada? A gente não gosta, não? Gosta muito, faz pouco. E a segunda caixa, a maior caixa que um homem tem na cabeça, é chamada caixa do nada. O que tem lá? Nada. É o lugar predileto para um homem ficar. A caixa do nada. Em off. Desligado. Seu marido chega em casa, ele precisa de meia hora a 40 minutos na caixa do nada. Normalmente ele chega, tira aquele troço horroroso do pé, senta no sofá, pega o controle e fica. Aí a mulher fala: tu tá vendo o quê? Ele diz: nada. Não tô vendo nada, dá licença. Na caixa do nada ele não escuta. Falar com um homem na caixa do nada é a coisa terrível. A mulher tá falando. Quando ela termina de falar, ele faz assim: hã? Ela morre de raiva. Esse miserável está surdo. É que na caixa do nada ele fica surdo. Por isso que o homem gosta de pescar. Pescar e ir para a caixa do nada. Joga o anzol. Fica quietinho. O homem vai muito para a caixa do nada quando está dirigindo. Dirigir, leva o cara para ele, fica. Aí vai para a igreja, aí a esposa diz assim, ó, ele pega o volante: ó, a irmã Fátima vai com a gente, hein? Aham. Ó, a irmã Fátima mora na terceira rua ali, ó. Aham. Passa a rua da irmã Fátima. Ela diz: a irmã Fátima vai com a gente. Ele olha e diz: por que você não me falou antes? Ela fala: ele é maluco, não é possível. Eu já falei 3 vezes. Caixa do nada. Oh, todo homem tem a sua. Aí as mulheres me perguntam: Cláudio, eu não posso entrar na caixa do nada dele? Não. Se você entrar na nossa caixa do nada, ela não vai ser mais caixa do nada. Até porque ela está vazia, você vai querer mobiliar. É ou não é verdade? Então não pode. Então esses dois mundos, eles entram em choque, né? Porque quando você namora, você se aborrece e se acalma onde? Na sua casa. Quando você se casa, você se aborrece, você se acalma onde? Junto com ele. Você namorava, lembra? Brigava com ele, você falava: vai embora, seu cachorro. Ele saía cantando pneu na bicicletinha dele. E você se acalmava na sua, ele na dele. Hoje você briga com ele, se acalma onde? Fala para ele: vai embora. Ele diz: embora para onde, minha filha? Eu moro aqui. Quer ver a conta de luz no nome de quem que tá? É ou não é? Você vai ter que dormir com o inimigo. Então esses dois mundos, eles vão requerer uma predisposição para que haja uma fusão, não tem jeito. E você vai precisar respeitar as diferenças. Esse é o grande segredo. Saber que o seu cônjuge é diferente de você.
equacionar, saber que casamento é a formação de uma equipe. Equipe é formada por pessoas com características diferentes, mas que trabalham no mesmo bem comum, chuta para o mesmo gol. É assim que funciona. Isso é casamento. A mulher com a cultura dela e vem para a fusão. O homem com a cultura dele. E agora? Quem poderá nos defender? Pare para pensar. E eu aprendi uma coisa nessa mente feminina. Uma mulher pode fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Multifuncional. É ou não é verdade? Ela tem uma habilidade, meu irmão, terrível. Ela atende o telefone, fazendo a maquiagem, mexendo na panela, olhando as crianças, escutando a televisão. Ao mesmo tempo, tu acredita? Elas fazem isso. Um homem põe o leite para ferver. Entornou uma função só. Para o homem pode ser demais. E por isso que muitas vezes a família, que deveria ser o lugar onde a solidão é banida e o companheirismo é valorizado e o compromisso é valorizado, nós nos afastamos. Mas eu quero louvar a Deus também pela igreja dele. A igreja dele possibilita que as pessoas aprendam isto, conheçam isto e solucionem estas questões que são tão sérias. A mulher foi criada, então, e entendemos isso já, como companheira do homem. Ela não está em competição com o homem. Ela é a companheira, é a ajudadora idônea. E o que isso significa? Eu coloquei, pode colocar mais um, Pedrão. O que isso significa? Pode ir até onde tem os termos hebraicos, Pedro. O hebraico traz esta ideia da mulher ao lado do homem. É Ezer Kenegdo. Ezer ou Ezer é de onde nos vem a palavra Ebenezer. É bem, no hebraico é rocha. Ezer é proteção. Então a ideia é que Deus colocou a mulher ao lado do homem para que haja segurança e proteção para o homem. A gente tem invertido tantos valores que a gente, por isso, no erro conceitual e primário, a gente termina destruindo nossos relacionamentos. Quando eu passo a entender que a parte mais importante de mim é Cristina, é maravilha. E assim, vice-versa. Então, esse é o sentido de Kenegdo, não é? É uma figura diante de alguém em oposição por ser diferente e complemento. Uma palavra boa para definir isso é alteridade, do latim alter, o outro. A mulher, ela é o outro eu do homem. E sem ela, somos incompletos. Terceiro ponto para a gente encerrar a nossa reflexão. A família vive sob a influência da queda, do pecado que trouxe maldição a toda a criação. Eu preciso passar mais um videozinho, esse é 1 minuto apenas, rapidinho, para a gente ver quais são os males. Eu tenho estado muito também com o Ministério Oikos, pastor Gilson Bifano, no Rio. Seria bom também, quando a igreja puder, trazer aqui esses programas que existem, que beneficiam as famílias. E então eu quero apresentar esse vídeo rapidinho para os irmãos verem como é que a gente está hoje sendo assolado como famílias, impedindo que nossa família esteja no altar.
Lute por sua família. As drogas, o consumismo, o mundanismo, o pecado é a razão da destruição das nossas famílias. Deixa eu somar aqui. 22, 8, 15, 16. Há 16 anos atrás, eu estava no ministério muito confortável, em Morada de Camburi. E Deus mandou eu ir para Carapina, distante da minha casa. Deus tinha acabado de nos dar um apartamento, moramos ali na Praia do Canto. Mais distante, numa condição humana bem diferente e de sustento. E Deus mandou que nós fôssemos para Carapina. Passei 3 meses orando com aquele convite na mão, sem receber de Deus uma resposta. Até que um dia eu fiz algo que não costumo fazer e não ensino a fazer, mas em ocasiões especiais eu respeito quando alguém me conta um testemunho assim. Eu tenho uma mania física que Deus usa para a glória dele na minha vida. Desde que eu me casei, porque já antes de casar, o meu organismo físico não resiste a uma noite inteira sem fazer xixi. Eu tenho que fazer xixi na madrugada, todo dia. Eu chego a chamar que aquele xixi é xixi santo, porque é a hora que eu acordo, vou fazer xixi, ali eu oro, ali eu converso com Deus, dali eu saio e faço o que tenho feito há 35 anos, vou ao quarto dos meus filhos, quando eles ainda eram adolescentes ou crianças, e os abençoo. Já houve ocasião deles acordarem assustados com o pai ali, mas centenas de vezes eles nunca nem viram, mas não é esse o problema. E eu estava nesta luta espiritual com Deus, sem saber se era para ir para Carapina ou ficar em Morada de Camburi. E levantei para fazer xixi. Três, 4 da manhã, tudo escuro. E naquela madrugada eu disse: Senhor, eu não estou aguentando essa situação. A igreja que eu estou pastoreando está, e isso era uma madrugada de sábado para domingo, está me questionando e sofrendo. E a igreja que me convidou está lá esperando por uma resposta. E eu estou aqui, Senhor, sem saber o que fazer. E então eu tive uma ideia que creio que foi Deus que me deu, irmão Cléris. Ele disse assim: vai, pega a Bíblia que eu vou te falar pela palavra. Eu não gosto desse negócio de abrir a Bíblia e botar o dedo, porque teve alguém que fez isso e não se deu bem, né? Teve alguém que tinha o costume de fazer isso direto, aí abriu num texto: Senhor, fala comigo. Aí abriu, botou o dedo. E Judas, saindo, foi se enforcar. Não, Senhor, outro. E vai tu e faz da mesma maneira. Então esse negócio não dá certo, não. Naquela madrugada eu abri a palavra. Eu sabia onde estava a minha Bíblia de ordenação. Ela não tinha margem. Aquelas colinhas para a gente achar os livros. Eu disse: Senhor, eu sei que está no armário em tal lugar. Eu vou lá no escuro, vou pegar. Fala comigo, Senhor. E Deus então, naquela madrugada, quando eu peguei a Bíblia, abri, estava até de cabeça para baixo. Eu tive que refazer a postura. Onde eu tinha colocado o dedo estava escrito assim: Jesus, saindo de onde estava, foi para a cidade circunvizinha, onde desenvolveu o ministério de bênção, de cura e de libertação. Resposta de Deus para mim: 14 anos, uma maravilha. Fui para essa igreja. Os 3 meninos adolescentes disseram:
Quando eu acordei Cristina na madrugada, ela olhou para mim assim, eu disse, Deus me falou. Aí ela disse, eu já sei, nós vamos, né? Eu disse, vamos. Com a mulher estava tudo bem. Osso do osso, carne da carne, tudo bem. Mas com os filhos não. Os 3 disseram para mim, nós não vamos. Quando amanheceu o dia que eu disse, vamos, nós não vamos. Eu disse, vocês querem continuar em morada? Queremos. Eu disse, tudo bem. Então, eu saio de casa todo dia, deixo vocês na igreja, vou, na volta eu pego, porque isso eu fiz com meus filhos a vida inteira. E ainda faço até hoje com que tem 19 anos. Ele vai fazer 19 agora. Levo e busco, sem dificuldade, com o maior prazer. Posso estar morto de cansado, mas é um prazer sem igual. E aí os 3 mais velhos disseram que não iam, não tem problema. Saímos naquela mesma manhã, eu fui à morada, de lá fui a Carapina dar a resposta, e começou essa luta. Já na primeira semana, o caçula, dos mais velhos, o caçula desistiu, disse, não pai, eu vou com você. Porque o caçulinha dos 3 é o que é pastor em Guarapari hoje. Aí, os outros 2 ficaram. Passaram-se 1 mês, 2 meses, já tinha assumido Carapina e tal. Aí os 2 me procuraram e disseram, pai, nós vamos com você. Eu disse, ótimo, filhos. Pensei que eu ia ter até mais trabalho. Tá? Quando o Davidson, que é o segundo, primeiro é o Dilson, Davidson, Denison. Quando o Davidson chegou em Carapina, irmã, fique em pé aí, por favor. Você, sim. Está vendo esse cabelo dela aí? Menor que o dele. Ele tinha um cabelo aqui, ó. Que cabelo, diziam as meninas, né? Chocou alguns irmãos. Mas como é que o filho do pastor tem um cabelão desse? Mas é meu filho. Eu tenho que amá-lo. E ele estava na fase mais difícil da vida dele. O mais velho tinha feito vestibular, passou na UFES para odontologia, não quis seguir, depois fez para direito, também passou, estava cursando. O Davidson II estava fazendo e terminando eletrotécnica, que é o que serve ele hoje na Petrobras, na escola técnica. E quando eles foram, ele foi para a escola técnica, eu dei glória a Deus. Primeiro eu acabei de pagar, parei de pagar, pagava pouquinho. Como filho de pastor, estudava no americano, pagava pouquinho a mensalidade, mas parei de pagar e achei que ele estava crescendo. Irmãos, que engano. Porque eu achei que ele já estava mais adulto para ir, muitas vezes sozinho. Porque eu botava no carro de manhã cedo, levava, ia meio-dia, buscava, isso era a vida inteira. E meus irmãos, quando o Davis foi para Carapina, a igreja o amou integralmente. Davidson estava fumando, usando drogas e numa vida terrível. Lembra da oração da madrugada? Agora já era eu e Cristina o tempo todo. Luta. Ué, mas filho pastor envolve com droga? Envolveu lá na escola técnica. Hoje é IFES, né? Envolveu. E aquele menino... Pensa num filho amoroso. Todos são. Mas aquele é o que é pegado assim, chega a ser enjoado de tão amoroso que ele é. Se pudesse dizer, diria isso, né? Apesar que eu amo que ele é amoroso. Cristina também. Mas aquele menino estava um farrapo agora. Cortou o cabelo para ter dinheiro. No início, irmãos, eu dizia para a Cristina, bem, o
o Davidson não está muito bem, não. Ele está envolvido com coisa ruim, porque na minha vida, eu saí de casa de Salvador para o Rio e me envolvi com uma vida ruim. Eu vou evitar dar muitos detalhes, porque eu tenho 2 filhas do Davidson aqui que não conhecem essa história. Obrigado, amor. E ela disse, olha a hora. Eu estou encerrando com isso. Pode esquecer o resto do... Viu, Pedrão? Deus então começou a trabalhar. Davidson ia para a igreja, aquela igreja o amou e o recebeu como ele estava. Passamos 3 anos nessa luta. 3 anos não são 3 dias. E eu posso dizer hoje para vocês que Deus usou tremendamente a obra dele para resgatar a vida do nosso filho. Foi o primeiro que foi para o ministério. Deus é muito surpreendente, além de maravilhoso, né? Foi o primeiro a quem ele chamou. E então, mais do que nunca, eu e Cristina descobrimos, e queremos que você também pratique e descubra, o poder da oração do casal, e o valor de manter e ter nossa família no altar de Deus. Não saia dessas conferências aqui que o pastor Davi está trazendo e a igreja promovendo, sem tomar essa decisão de ter a sua família, a sua vida no altar de Deus. No altar de Deus o que é que tem? Tem oração. No altar de Deus tem comunhão com a palavra. No altar de Deus tem a dependência do Espírito Santo. No altar de Deus tem frequência assídua à igreja. No altar de Deus tem honestidade para com as mentiras em casa e na vida pessoal e abandonar o pecado. No altar de Deus tem santidade. No altar de Deus tem pureza. No altar de Deus é bênção. E quando nada vai bem, aparece um anjo e diz assim: não faças mal ao rapaz como com Abraão e Isaque, porque o Senhor viu, está vendo a sua fé, e você, pai, mãe, está aprovado. E Deus abençoa o seu filho, Deus abençoa a sua família através de você. É isso que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã e trazer ao seu coração esse desafio. Tem um verso na Bíblia que diz: não deixe a chama apagar. Não deixe a chama do altar de Deus apagar. Mantenha com sua esposa um relacionamento de leitura da Bíblia juntos, de oração em conjunto, com os seus filhos. Eu sei que o mundo hoje promove contra isso, conspira contra isso, mas a gente pode conseguir um jeitinho. E aí eu creio em Provérbios 22:6, que diz: instrui ou ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, jamais se desviará dele. Eu aprendi naquele texto ali que instruir não é falar. Instruir, irmãos, é demonstrar. Demonstre para o seu filho o caminho que ele deve andar. Seu filho vai ser um imitador seu, mãe, pai. É isso que a Bíblia está dizendo. Seja você alguém que seu filho possa imitar no falar, imitar nas atitudes, imitar na consagração. E aí você vai experimentar coisas maravilhosas e grandiosas para a glória do Senhor. Irmão Cléris, Deus nos abençoe. Eu quero orar, depois quando o irmão for encerrar o culto, orar pelas famílias também nesta manhã e pela minha. Podemos orar agora, pastor? Então nós vamos ficar de pé, queridos. Vamos nesse momento pedir, através da oração, que tudo aquilo que nós ouvimos aqui, que toda a ministração do Senhor ao nosso coração possa trazer para você, para a sua família, todas as bênçãos que nós precisamos para o nosso lar. Pai, em nome de Jesus,
E só por causa de Jesus nós temos esta permissão de adentrar a tua presença e de suplicar ao Senhor agora que mais uma vez tu nos abençoes como famílias, como maridos, como esposas, como filhos, filhas, que o Senhor abençoe as nossas famílias, os nossos lares, que os nossos lares sejam realmente a extensão do reino do Senhor, por causa da presença do Senhor no nosso lar, e que as nossas igrejas sejam o reflexo dos nossos lares, lugar de paz, de bênção, de comunhão, lugar de crescimento, de desenvolvimento, lugar, Senhor, onde o Senhor habita e onde o Senhor deseja estar e está. Por isso nós abençoamos agora em nome de Jesus cada lar. Se alguma família, Senhor, está atravessando um momento difícil, uma crise, se alguém aqui veio a esta casa e tem um parente seu, um ente querido que está atravessando, como o Davidson atravessou, problema com as drogas, com a marginalidade, ou outra natureza qualquer de pecado, ou por causa da queda do homem, que o Senhor agora já esteja consolando esses corações e dando esperança de que uma vida no altar, uma família no altar, resgata os seus para a glória do Senhor. Mantenhamos, pois, nos ajude, Senhor, aos nossos lares e famílias no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Eu em minha casa